Olá, sejam bem-vindos a Métodos e Truques. Eu sou Vladimir Zamwamba e serei o vosso preparador na cadeira de desenho técnico. Você que está aí, já se perguntou como é que eu desenho? Você que tem dificuldades em desenho? Então nós aqui te ensinaremos métodos e truques para que você seja um bom desenhador. Quem sabe um arquiteto também. E para hoje trouxemos o nosso primeiro tema, que é métodos de projeção. Para isso vamos começar a definir o que é projeção. Projeção refere-se a um ato de representar um objeto cujos seus pontos de reta interceptam os planos de projeção. Quais são esses planos de projeção? Não podemos falar primeiramente de planos de projeção sem conhecermos a linha de terra. Gaspard de Monge, um matemático francês, definiu com que a linha de terra é uma reta na qual os planos de projeção são interceptados. Quais são esses planos de projeção? Vamos falar aqui agora quando nós desenhamos a linha de terra de Monge. Temos aqui um plano da linha de terra de Monge, na qual nós encontraremos aqui o Z, o X e o Y. Neste mesmo plano, nós vamos representar os planos de projeção. E quais são esses planos de projeção? Vamos conhecer agora. Temos o plano de projeção frontal. Nesse plano de projeção frontal, nós encontraremos simplesmente a abscissa. O X refere-se à nossa abscissa e o Z refere-se à nossa cota. O que aconteceu com o afastamento? Não se preocupe, o afastamento aqui é nulo. E como nós representamos estes planos de projeção? Como é que nós marcaremos que não estamos a falar do plano de projeção frontal? Nós representamos por pontos e linhas. Não é aquela linha de tricotar da vovó. É essa linha aqui que representa mais ou menos a hora e minuto. Esses dois traços nos identificam que um ponto ou um plano ou qualquer objeto esteja no plano frontal de projeção. Vamos traçar o outro plano, que é o plano de perfil de projeção. No plano de perfil de projeção, nós simplesmente temos o afastamento e a cota. A abscissa, nesse caso, é nula. E ele é representado por três linhas. Eu sei que você não está a passar. Para você ter traquejo nisso, é necessário que você passe o que nós estamos a falar. Isso será muito importante para as tuas aulas. Vamos representar o último, que é o plano horizontal de projeção. É representado por linha. Não a de tricotar da vovó, como eu já disse. Nesse plano de projeção horizontal, nós simplesmente encontramos a abscissa e o afastamento. A cota é nula. Para isso, nós temos aqui os planos de projeção, que é o plano de projeção frontal, que é representado pela letra F. Mas é melhor que eu escreva. O plano de projeção de perfil, e por último, o plano de projeção horizontal. Teve tempo de passar? E vamos para o nosso último ponto, que é localização de pontos. Vamos começar definindo o que é um ponto. Um ponto é uma esfera de raio zero. Como assim uma esfera de raio zero? Eu também me perguntei isso. Mas em outra definição, um ponto pode ser uma noção primitiva na qual outros conceitos são definidos. Quais são esses conceitos? Pode ser uma reta, pode ser um poliedro, um cilindro, entre outros por aí. Vamos ver como é que um ponto é representado. Os pontos são representados pelas letras maiúsculas do alfabeto. Normalmente os pontos contêm três coordenadas, x, y e z.
Uma letra maiúscula do alfabeto, como eu já disse, ele possui 3 coordenadas, x, y e z. Vimos anteriormente que o x representa a nossa abscissa, o y nosso afastamento e z a nossa conta. No ponto não é diferente. E também vamos falar como esses pontos são localizados, conforme diz o nosso terceiro tema, como é que esses pontos são localizados nos planos horizontais de projeção. Um ponto localiza-se no plano horizontal de projeção quando ele existe simplesmente a sua abscissa e o seu afastamento. Nesse caso, a sua cota é nula. Um ponto A tem x de coordenada, y de coordenada e 0. O que é que significa esse x? Esse x significa a nossa abscissa. Esse y significa o nosso afastamento. E esse 0 significa a nossa conta. Cota. Isso no plano horizontal de projeção. No plano frontal de projeção, um ponto, ele tem a sua abscissa, a sua cota e o seu afastamento é nulo. Nesse caso, teremos x, que é a sua abscissa. No plano horizontal no plano frontal de projeção, nós referimos que todos os pontos que estão nele contêm 2 linhas. O y, que é o seu afastamento, é nulo. E z, que é a sua cota, existe. Isso no plano frontal de projeção. E por último, como é que um ponto é localizado no plano de perfil de projeção? No plano de perfil de projeção, um ponto contém apenas o afastamento e a cota. Nesse caso, a sua abscissa é nula. Ele contém abscissa nula, afastamento contém e cota também. Plano de perfil de projeção. Falamos de todos os planos de projeção. Agora, nada mais, nada menos do que fazer um exemplo para que você tenha uma habilidade nisso. Vamos para um exemplo. Necessário que eu apague aqui, para nós termos espaço. Dado um ponto quaisquer que contém as coordenadas 2 de abscissa, 3 de afastamento e 5 de cota. Nós queremos saber a sua localização nos planos de projeção. Quais são esses planos de projeção? Você sabe, eu ensinei há pouco. O plano de projeção frontal, o plano de projeção de perfil e o plano de projeção horizontal. Vamos representá-los aqui. Plano frontal de projeção, ele contém cota e contém abscissa. No plano horizontal de projeção, ele contém abscissa e afastamento. No plano de perfil de projeção, contém cota e afastamento. Agora nós precisamos saber onde que nosso ponto A localiza-se nesses planos de projeção. Vamos para o plano de projeção frontal, onde o nosso ponto A localiza-se. Nós vimos, esse é o nosso X, nosso Y, nosso Z. Quanto é que ele tem de X? X no plano de frontal de projeção existe. E Z existe. Então, vamos representá-los aqui. Tem 2 de abscissa, cinco de cota e traçaremos uma linha não vista e colocaremos aqui o nosso ponto A.
como eu tivera dito antes, todos os pontos ou quaisquer objeto que tiver no plano frontal de projeção, eles recebem uma tonalidade ou um símbolo, que é o duas linhas. Vamos para a outra localização do nosso ponto A no plano horizontal de projeção. No plano horizontal de projeção, existe a nossa abscissa e o nosso afastamento. Vimos que de abscissa ele contém 2 e de afastamento 3. Traçaremos. E aqui temos o nosso A'. Por último, no plano de perfil, existe o afastamento e a cota. De cota, nós temos 5. De afastamento, 3. Então, pessoal, fizemos a nossa localização do ponto A em todos os planos de projeção. Vamos para mais um exemplo, para uma melhor compreensão. Dados 2 pontos A e B que contêm coordenada quaisquer, podemos ter 3, 5 e 4 no ponto A. No ponto B, 3, 2, 1. Vimos na geometria analítica que 2 pontos formam uma reta. Em geometria descritiva isso não é diferente. Vamos representar os nossos pontos A e B nos planos de projeção. Nesse plano de projeção, que é o plano de projeção frontal, nesse plano de projeção horizontal e, por último, o nosso plano de projeção de perfil. Começaremos pelo ponto A. Ponto A, no plano frontal de projeção, contém 4 de cota e 3 de abscissa. No plano horizontal, contém 3 de abscissa e 5 de afastamento. No plano de perfil, contém 4 de cota e 5 de afastamento. Localizamos o nosso ponto A nos planos de projeção. Vamos para o ponto B. Ponto B contém 1 de cota e 3 de afastamento e 3 de abscissa, nesse caso, para o plano frontal de projeção. Se traçamos aqui, tem 1, aqui tem o 3, ponto B, localiza-se aqui. No plano horizontal, ele tem 2 de afastamento e 3 de cota. Nosso ponto B localiza-se aqui. E por último, no plano de perfil, tem 1 de cota e 2 de afastamento. Então, como eu tivera dito, 2 pontos formam uma reta
em geometria analítica, aqui em geometria descritiva, não é diferente. Temos essa reta AB. E localizamos o ponto A e B nos nossos planos de projeção. Vamos dar mais um exemplo para você pegar o craquejo. Desta feita teremos 4 pontos. A, B, C, D. A contém as coordenadas 1, 0 e 3. B as coordenadas 2, 3 e 4. C as coordenadas 1, 2 e 5. E D as coordenadas 0, 3, 2. Vamos representar estes 4 pontos nos planos de projeção. Desenhamos nossos planos de projeção. Vamos encontrar o ponto A. Ponto A, no plano horizontal de projeção, contém 1 de abscissa e 0 de afastamento. Quer dizer que o nosso ponto A encontra-se aqui. Ali. No plano frontal, ele tem 1 de abscissa e 3 de cota. Ponto A localiza-se aqui. E por último, que é o plano de perfil, ele tem 0 de afastamento e 3 de cota. O nosso ponto A localiza-se aqui. E você que está aí do outro lado, vai terminar os outros pontos restantes. E por hoje é tudo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino de notificação e dar o seu like. Também compartilhe com os seus amigos. Isso é muito importante. Eu fui.